Olá, Olá, pessoal do terceiro A. Meu nome é Tainá e hoje, junto com a Juliana, a Isolda e o Pedro, a gente vai disponibilizar. Se vocês já tiverem assistido um videozinho que o professor Sérgio disponibilizou na última aula, vocês já vão conhecer um pouquinho da gente. Mas, em linhas gerais, nós fazemos parte do grupo do programa da Residência Pedagógica do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas na Unicamp. E uma das nossas atividades que a gente vai desenvolver nesse projeto é disponibilizar. Mas então, vamos ao que interessa. Eu vou colocar para apresentar para vocês os slides que a gente pensou e fez, para deixar mais fácil, né, a entender o que a gente vai passar hoje. E aí vocês também podem tirar print, a gente vai passar esses slides depois, então vamos lá. Estou indo certo aqui, a apresentação já começou para vocês. E bem, a partir de agora, a partir dessa aula, vocês vão entrar naquilo que a gente chama das grandes revoluções, né? As grandes revoluções burguesas que aconteceram na história. E para começar, né, nesse assunto, a gente vai começar pela Revolução Inglesa, que foi uma revolução ocorrida no século XVII, considerada a primeira das grandes revoluções burguesas, certo? E assim, né? A gente tá falando, a gente vai começar a trabalhar a Revolução Burguesa, né? Começando pela Revolução Inglesa, mas o que eu quero que vocês entendam quando a gente está falando o que é essas revoluções burguesas, né? O significado das revoluções burguesas é que essas revoluções que ocorreram na Europa foram revoluções encabeçadas por lideranças da burguesia europeia, que havia se tornado expressivamente forte do ponto de vista econômico ao longo dos séculos XV e XVII, e que, a partir do momento, se buscou alcançar também a legitimidade política, né? E a partir desse momento é o que a gente consiste em chamar, né, das revoluções burguesas. Mas para a gente entender todo esse processo das revoluções burguesas, como eu já disse, a gente vai começar pela primeira, que foi a Revolução Inglesa. Mas antes disso, né, antes de todo esse processo, a gente precisa entender primeiro o que ocorreu para que houvesse a crise do regime anterior, que eram as monarquias, e que desencadearam as revoluções e que a gente começou a viver, então, um período de república, né? Então, essa aula, o recorte que a gente propôs para essa aula, né, eu e os demais residentes, é explicar como ocorreu a crise do absolutismo, em especial o inglês. O que ocorreu para que a monarquia entrasse em crise, para que gestasse uma revolução da burguesia e que a partir de então houvesse o surgimento de uma república, né? Então é meio esse recorte que a gente procurou dar na aula de hoje. Bem, eu estou falando aqui, né, de monarquia, república, regime absolutista e tal. E eu gostaria de explicar, então, acho que você já tem uma ideia, né, do que seja uma monarquia, do que seja uma república, mas eu gostaria de deixar, assim, bem claro algumas diferenças e pontuar algumas dessas diferenças para a gente deixar isso claro, para entender também os pontos que passam essa aula. Então, quando eu digo uma monarquia
são formas de governo, né? Tanto a monarquia como a república são consideradas formas de governo. A monarquia consiste na presença de um chefe de Estado, que é o monarca. A gente costuma chamar do rei e da rainha, né? O cargo na monarquia, ele consiste em um cargo hereditário. O que isso quer dizer? É que o chefe de Estado, ele vai passando de geração em geração dentro de uma mesma família, né? E esse cargo também é vitalício. O rei detém o seu título até a sua morte, ou caso ele decida deixar aquele posto. Mas essas são umas das características, né? O cargo hereditário, que passa de geração em geração numa mesma família, e sendo vitalício, só troca quando o rei ou a rainha morre ou decide abdicar o trono. E também uma expressão que ajuda muito a entender o Estado, quando a gente fala de monarquia, é a frase, né, que os reis intitulam do Estado sou eu, né? Na monarquia, o Estado é o rei. Então, se ele acorda de manhã e decide mudar as leis, decide mudar alguma coisa, ele é livre para isso, porque o Estado, aquele pedaço que ele comanda é dele, ele faz o que bem entender, né? Entender. De acordo com seus interesses, de acordo com os interesses da sua família, de acordo com os próprios interesses da monarquia. E aí, então, a gente vai passar também a entender o que é uma república, né? Que, em oposição à monarquia, o chefe de Estado é escolhido pelo voto popular, certo? E o sucessor do chefe de Estado também é escolhido pelo voto popular. Então, quebra a questão do cargo ser hereditário, porque a partir de então, as pessoas vão escolher o representante a partir do voto popular e não mais seguindo a hereditariedade de uma mesma família, entende? Então, uma pessoa vai ficar, no caso, por exemplo, um presidente vai ficar determinado período num cargo e depois vai ter uma nova eleição com voto popular para uma outra pessoa que de outros interesses assumir esse lugar, que não é da mesma família, diferente da monarquia. Tem o prazo delimitado, como eu disse, foge da questão do vitalício, e o poder, ao contrário do que a gente vê nos estados monarquistas, que se intitula, o rei intitula o Estado sou eu, aqui na República, né, se há divisão de poder. Então, as decisões não são predominantemente do chefe do Estado. Elas são divididas entre os executivos e os legislativos. Certo? Então, esse é só uma pontuação que, né, eu gostaria de passar para deixar claro para vocês. Conceitos importantes para entender tudo o que a gente vai falar a partir de então. Então, para a gente adentrar de fato na nossa aula de hoje, né, que lembrando é sobre a crise do absolutismo inglês, a gente costuma delimitar esse período em 4 grandes pontos que a gente vai passar nessa aula, né? Que é a Revolução Puritana e a Guerra Civil. 2, a República de Oliver Cromwell. 3, restauração da dinastia dos Stuart. E 4, a Revolução Gloriosa. Certo? Mas antes disso, para a gente de fato adentrar o tema da crise do absolutismo inglês, eu gostaria de antes contextualizar algumas coisinhas, né? Alguns dos processos que levaram à crise da dinastia Tudor. Já que na dinastia seguinte, na Stuart, que vai ser apresentada logo adiante, a ruína do absolutismo é posta assim em xeque, né? Mas as coisas não são assim, né? Elas não são delineadamente certinhas no processo dos fatos históricos. As coisas vão acontecendo ao longo do tempo para chegar naquele momento da revolução, né? E
E é com isso que eu quero contextualizar um pouquinho sobre a dinastia Tutor, que é a última dinastia antes da Stuart, e como eu disse, relembrando, foi a partir da dinastia Stuart que a crise do absolutismo inglês é posta em xeque, né? Nesse período da dinastia Tutor, a Inglaterra passou muito tempo governada pela dinastia Tudor, tendo como um dos seus principais monarcas o rei Henrique VIII e a sua filha, a rainha Elizabeth. É importante entender que durante parte do século XVI, a burguesia inglesa esteve bem articulada com os nobres e os reis pertencentes à dinastia Tudor. Então, na dinastia Tudor, essa questão da burguesia e os nobres, né, elas estavam ali indo bem, né, indo bem, os interesses bem articulados. Só que é importante pontuar que já na dinastia Tudor foram realizadas diversas medidas que fizeram diferença mais para frente, né, para o desencadeamento das revoltas da Revolução. E uma dessas medidas foi a reforma anglicana. A reforma anglicana foi uma reforma religiosa que proporcionou, naquele momento, grandes benefícios financeiros tanto para os nobres quanto para os burgueses da Inglaterra. E por meio da reforma se teve o início do processo de conversão das antigas terras feudais, que tinham domínio da Igreja Católica, em propriedades privadas, possibilitando assim a formação dos cercamentos e dos arrendamentos. Que essas terras, né, que foram cercadas e arrendadas, foram vendidas para os burgueses, que pretendiam explorar minas de carvão ou praticar alguma atividade agrícola nessas terras, né? Assim, ações adotadas pelo tutor acabaram proporcionando uma grande ascensão da burguesia, uma grande ascensão econômica. A burguesia, nesse período, foi uma classe, né, dentro da Inglaterra, que conseguiu se enriquecer muito, de modo que no fim do século, na década de 1590, os burgueses já tinham, além de serem grandes potenciais acumuladores de riqueza, eles já tinham força representativa no parlamento inglês. Importante também uma característica que a burguesia também estava associada ao puritanismo, que é o calvinismo inglês, a religião que naquele momento mais atraiu o interesse da burguesia e que dava suporte ideológico para o radicalismo político anti-absolutista, certo? Então, é meio nesse caldeirão de forças antagônicas, de interesses antagônicos, que partimos, então, para a dinastia Stuart. Oi, gente, eu sou o Pedro, eu vou falar sobre um pouquinho da dinastia Stuart para vocês. Como dá para ver, ela durou de 1603 a 1689. Pode passar. O primeiro rei da dinastia Stuart foi o Jaime I. Ele governou de 1603 a 1625 e ele foi um rei absolutista. Como a Tainá disse, é importante a gente entender a crise do absolutismo para entender as revoluções. Então vamos entender o que ele fez e o que seus sucessores fizeram de errado para causar uma revolução. Então, como a gente sabe, o regime absolutista é uma forma de governo que preza pelo poder do monarca, então é tudo em volta do monarca, e é também fundamentado na teoria do direito divino. Mas o que é isso? É uma doutrina política e religiosa que afirma basicamente que o poder do rei vem de Deus. Então, se eu estou aqui no governo, é porque Deus quer, então não tem como argumentar comigo. E também foi um governo marcado por
diversas conturbações políticas e religiosas, como vocês vão ver. Quais foram essas instabilidades no governo do Jaime I? Primeiro, ele arranjou problema com o parlamento, com a burguesia puritana e com a nobreza católica. Então, bastante gente, bastante gente. O parlamento não queria o Jaime I lá como monarca por diversos fatores, mas os dois principais, que ele era escocês, ele tinha uma nacionalidade escocesa, então o parlamento inglês não confiava nele, e também porque ele tentou juntar a monarquia inglesa com a monarquia escocesa, transformando uma monarquia, acentuando a falta de confiança do parlamento nele. E também ele perseguiu católicos e puritanos, o que fez com que esses grupos se migrassem para a América, fundando as primeiras colônias de povoamento aqui, na América do Norte, na Nova Inglaterra, o que hoje a gente conhece como Estados Unidos. Então, por conta dessa perseguição a católicos e puritanos, ele acabou, sem querer, fundando os Estados Unidos. Já em primeiro, como a gente viu, o governo dele não foi muito grande. Ele acabou falecendo em 1625 por conta de problemas nos rins. E o filho dele, o sucessor, Carlos I, que assumiu essa bomba de diversos conflitos com diversos grupos. Então, os problemas se intensificaram, principalmente com o parlamento, e por estar rolando muita confusão, e Carlos I não aguentou, e ele estava tentando trazer diversas leis, diversos impostos, e aplicar o seu governo, o seu poder absolutista, e por causa disso o parlamento tentou limitar o seu poder, naturalmente. E isso fez, o parlamento fez uma carta chamada Petição dos Direitos. Pode passar aí. Isso, então agora, petição dos direitos. Aqui na direita, na imagem da direita, a gente tem a carta original que o parlamento escreveu para Carlos I. Como eu disse, o Carlos I ele estava tumultuando muito, ele estava exercendo muito o seu poder absolutista, e por conta dos diversos conflitos, o parlamento não gostou. Então, o que essa carta dizia, basicamente? Que o rei não poderia criar novos impostos, o rei não poderia convocar o exército, e também o rei não poderia prender ninguém sem autorização do parlamento. Então é legal a gente pensar que se são leis que diziam que não podiam, então quer dizer que o rei fazia isso com muita frequência. Então o rei ele prendia as pessoas sem justificativa, sem autorização. O rei convocava o exército, já que ele era o monarca absolutista. Ele ameaçava os grupos, o próprio parlamento com o exército. E ele também criava diversos impostos. Já que esses impostos vinham para ele, para o rei, ele criava diversos impostos e o parlamento não gostou disso. Então, eles trouxeram essa petição dos direitos. E como que o Carlos I reagiu? Como vocês imaginam que ele reagiu a isso? Eu acho que ele não gostou muito. Pode passar. Então, em 1629, 4 anos depois de ele ter chegado, então ele já chegou já tumultuando, ele dissolveu o parlamento até 1640. Ele não gostou nada do que o parlamento fez, ele não assinou a petição dos direitos, então ele falou, vou dissolver isso, vocês vão ficar 11 anos sem fazer nada. Imagina ficar 11 anos sem fazer nada, o parlamento vai voltar feroz. E após a abertura do parlamento, depois de 11 anos, houve diversas manifestações dos deputados de lá contra o que o rei tinha feito. O rei tinha dissolvido o parlamento, ele continuou prendendo pessoas sem autoridade, sem autorização também, sem motivo. Ele continuou aumentando os impostos, criando impostos novos, e ele continuou usando o exército para si mesmo. Aí o parlamento voltou em 1640, e eles tentaram obrigar o Carlos I a assinar essa petição dos direitos. Ele não queria assinar, por nada. Então o que aconteceu? Ele falou, vocês estão tentando fazer eu assinar essa petição dos direitos, eu não vou assinar.
vou fechar vocês de novo, vou deixar vocês mais uns bons anos sem fazer nada, sem encher o saco. E ele tentou fechar o parlamento de novo, mas dessa vez uma boa parte da sociedade inglesa não aturou. Falou, ó, você é um rei absolutista, eu te entendo, o seu poder vem do rei, vem de Deus, você é rei por causa de Deus, mas você está exagerando, você está tumultuando muito, não dá. E a população, uma boa parte da população de Londres e os deputados impediram ele de fechar o parlamento novamente. E isso foi o estopim, a gente pode dizer estopim, a causa da Guerra Civil, foi de 1642 até 1649. A Revolução Puritana também a gente pode chamar de Revolução Puritana, mas a gente vai ver isso depois com mais calma. E a Inglaterra ficou dividida. Tinha uma boa parte do povo que era fiel ao rei, que acreditava e defendia a tese de que se ele estava lá era porque Deus queria, então vamos obedecer. Se ele quer fechar o parlamento é porque Deus quer. E tinha uma parte que apoiava o parlamento, falava, ó, legal, mas você está exagerando, não é assim que a banda toca aqui no parlamento. E nisso chega talvez a figura mais polêmica, mais importante desse período que a gente vai ver. Foi uma figura muito importante, então eu vou tentar resumir um pouco o que ele fez aqui. Ele participou, Oliver Cromwell, ele participou dessa guerra civil ao lado dos parlamentaristas, então ele era contra o rei, ele não curtia nem um pouco o rei. Ele também foi um dos comandantes do Exército Novo. O que foi esse Exército Novo? Foi o exército formado pelo parlamento. Lembra que eu disse? O rei tinha o próprio exército, então o parlamento formou um também, para poder bater de frente. Ele também era o líder dos Cabeças Redondas, que eram inimigos dos cavaleiros na Guerra Civil. A gente vai ver quem são essas pessoas. E ele também mudou um pouco do que as pessoas na época conheciam sobre hierarquia militar. Naquela época, existia o critério de nascimento. Então, eu nasci um nobre, eu sou um nobre, minha família é muito top, minha família é rica, é poderosa, vou ser um militar de alto escalão. Eu tenho alguma capacidade para isso? Não sei, mas eu vou ser um militar porque eu sou nobre. Só que com o exército de novo tipo, o exército do parlamento, ele começou a basear a hierarquia militar na meritocracia. Então, você chegava, você começava como um soldado, você ia evoluindo, a partir do que você fazia, do que você merecia. Então, isso acabou mudando bastante, já que existia um critério de nascimento. Isso foi trocado pelo critério de merecimento no exército do Oliver Cromwell. Algo novo na época. Agora, falando daqueles termos lá. Existiam o debate, a disputa da Guerra Civil foi entre os cavaleiros e os cabeças redondas. Para começar pelos cavaleiros, era a tropa real, a galera que defendia o rei. Lembra que a gente falou que tinha a galera que defendia o rei e a galera que defendia o parlamento. Então, essa galera defendia o rei, eram os cavaleiros. Eram diversos grupos. Eram católicos, anglicanos, ligados a uma nobreza tradicional. A nobreza ganhava muito com o rei, eles não eram bobos, eles queriam defender o rei. E eles defendiam o regime absolutista. E por outro lado, os cabeças redondas eram aquele grupo fechado com Cromwell, que eram os parlamentares, burgueses, puritanos e uma parcela da nobreza progressista. Tinha uma parte da nobreza que por mais que eles eram nobres e ganhavam com 6, eles viam um grande potencial na burguesia e nesse negócio do rei não ter muito poder. E também é muito importante a gente mencionar que houve, sim, nessa guerra civil, um apoio aos cabeças redondas de grupos radicais. Eram grupos que defendiam os pobres, eram grupos que defendiam uma espécie de reforma agrária, porque a monarquia, a corte, o rei ficava com as terras, enquanto tinham milhares de pessoas passando fome. Como assim? O cara tá com um monte de terra, ele não faz nada com a terra, e eu não tenho lugar para plantar coisas para minha família, não tenho lugar para cuidar da minha família. Então, existiam sim grupos radicais naquela época, e eles apoiaram os cabeças redondas. No final da Guerra Civil, quem venceu, quem ganhou essa Guerra Civil, foram os cabeças redondas. O Oliver Cromwell
e o seu exército de parlamentares, de puritanos e também da nobreza progressista. Aqui uma foto do Oliver Cromwell, muito bonito, muito elegante. Oi, gente, eu sou a Juliana e agora eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu depois que os Cabeças Redondas venceram essa guerra. No final, foi uma guerra muito violenta, muito sangrenta. No final, eles tinham o apoio maciço da população. Então, a população inteira já tinha largado a mão do rei e estava todo mundo ali pelo parlamento e com fé ali no Cromwell. Ele era uma figura muito importante na época. Todo mundo olhava para ele e ele era muito carismático. Enfim, e aí a população começou a apoiar o pessoal do parlamento, os Cabeças Redondas. Então, eles ganharam a guerra, prenderam o rei e expulsaram do parlamento todo mundo que era favorável ao pessoal do rei. Então, eles já chegaram ali acabando com tudo que tinha para acabar de vez e instaurar uma coisa completamente diferente. O Carlos I, ele tentou fugir, ele inclusive conseguiu, deu um rolezinho por aí, mas logo foi recapturado pelo exército do parlamento e em 1649 ele foi julgado e decapitado sob acusação de traição à pátria. E aí essa imagem a gente pode ver o Carlos I, infelizmente, perdendo a cabeça dele. E foi assim que acabou de vez o reinado dele, com a cabeça dele rolando no chão. E aí a gente vai entrar numa nova era lá na Inglaterra. Pode passar, por favor. E é a República de Oliver Cromwell, que durou de 1649 a 1658. Então, ele ficou bastante tempo no poder. O que aconteceu? Com a morte do rei, ele mesmo, o Oliver Cromwell, que era uma figura muito importante, como eu falei para vocês, as pessoas admiravam muito ele virou, então, o governante da Inglaterra. Então, a Inglaterra se tornou uma república governada por ele. Esse novo regime, a República de Cromwell, surgiu com o apoio do parlamento, que era majoritariamente puritano, do exército e da burguesia. Então, assim, eles tinham tudo para dar certo. E eles tinham o compromisso de consolidar o capitalismo britânico. E aí a gente vai ver mais para frente se isso deu certo ou não. Bom, essa República Puritana, ela começou bem, todo mundo ali apoiando, tudo dando certo, só que ali no comecinho ele já começou a fazer umas coisas meio esquisitas, meio polêmicas, que foi o quê? Tiveram levantes contra o governo na Escócia e na Irlanda, porque o Reino Unido são vários países, né? E aí, movimentos populares, radicais, como o Pedro falou, que foram esmagados pelo exército. Então, eles tinham acabado de sair de uma guerra sangrenta e o Cromwell falou, a gente não vai ter piedade, a gente vai esmagar, a gente vai ser sangrento também. Então, qualquer um que fosse contra o governo também ia ser morto, que aconteceu com o Carlos I. Então, já começou ali meio esquisito, ele já começou com umas coisinhas ali meio violentas, meio estranhas. E, em 1653, ele dissolveu o parlamento, a mesma coisa que o Carlos I fez, mas ele era diferente, né? E assumiu o título vitalício de Lorde Protetor, tornando-se, na prática, ditador da República Inglesa. Então, tudo que ele estava lutando, tudo que ele estava dizendo para chegar ali no poder, acabou indo por água abaixo, porque ele mesmo dissolveu o parlamento e se tornou o ditador, o Lorde Protetor da Inglaterra. E aí, naquela imagem, dava para ver o momento que ele se proclamou o Lorde Protetor. Pode passar. E aí, essa República Puritana, então, foi uma ditadura. Ele tinha, assim, um punho de ferro e ele acabava com todo mundo que era contra. Então, as terras da Igreja Anglicana, do rei e de seus cortesãos foram confiscadas e ele tomou uma série de leis, ele tomou uma série de leis que foram conhecidas como leis puritanas, que foi uma coisa assim também, o que esse cara estava fazendo? O que foram essas leis puritanas? Ele proibiu a exibição de espetáculos públicos e essas leis foram responsáveis para fechar teatros, salas de concerto, ópera. Então, tudo que tinha ali de entretenimento naquela época, o Cromwell ficou revoltado e falou, não vai ter mais isso. E aí, eu achei esse meme na internet que eu achei engraçadinho, coloquei para vocês, que é a foto do Cromwell
com o chapeuzinho de Papai Noel, o gorro de Papai Noel, porque uma das coisas que ele também fez nessas leis puritanas foi cancelar o Natal. Era proibido. Se você fosse visto comemorando o Natal, você ia ser preso e podia até ser morto. Ou seja, ele era meio lelé da cuca. Pode passar. E aí, com esse punho de ferro, com essa ditadura, ele acabou unificando a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda em uma só república. E aí ele acumulou mais poder do que qualquer monarca que tenha governado anteriormente. Então, assim, ele conseguiu, assim, os fins justificaram os meios, né? E aí, os meios que ele chegou a isso foram meio esquisitos, meio controversos, mas, no final, ele conseguiu criar, assim, um governo muito forte e muito grande, né? Porque ele conseguiu unificar 3 países em uma coisa só. E aí, essa é a bandeira da República Puritana. Então, é mais ou menos parecida com a bandeira do Reino Unido atual, só que tem essa harpa no meio. E ali do lado é o brasão dessa República Puritana de Cromwell. E aí, vamos falar então um pouquinho sobre a política econômica, porque ele ficou no poder por 9 anos, né? Ele fez bastante coisa. E em 1651, ele publicou uma série de leis que foram aprovadas pelo parlamento, porque ainda tinha parlamento nessa época, foi só em 53, 2 anos depois que ele fechou o parlamento, que foram os atos de navegação. O que foram esses atos de navegação? Naquela época, a Holanda era uma potência econômica muito forte. Ela tinha poder ali dos mares e dos comércios marítimos com muita força. E a Inglaterra se sentiu um pouco ameaçada desse poder muito grande econômico da Holanda. Então, o que o Cromwell fez? Ele fez essas leis que diziam que todas as mercadorias que entrassem na Inglaterra só podiam ser transportadas ou por navios ingleses ou dos países produtores das mercadorias. E aí, com isso, eles queriam acabar com essa concorrência da Holanda e queriam dominar os mares, e queriam pegar esse poder que a Holanda tinha. E a Holanda não é boba nem nada, ficou, vocês vão roubar meu poder dos mares, assim, e a gente não vai fazer nada. Então, essa tentativa do Crown de estabelecer o monopólio inglês sobre o comércio e a navegação resultou na primeira guerra entre a Inglaterra e a Holanda, já tiveram outras durante a história, uma guerra contra a Holanda que durou de 1652 a 1654. Então, uma coisa interessante sobre essa guerra é que ela foi somente marítima. Então, a frota holandesa, a frota da Inglaterra, começavam a lutar, aquelas coisas de aqueles barcos, canhões e aquelas coisas que a gente vê nos filmes, e foi assim a guerra entre a Inglaterra e a Holanda, e quem ganhou foi a Inglaterra. Essa aí é uma imagem da batalha final, que se vocês pesquisarem no Google tem, é de um pintor lá da época, e aí a Inglaterra venceu e consolidou o domínio dos mares. Então a Inglaterra ficou assim poderosíssima, poderosíssima. E agora, para finalizar, assim, eu vou fazer um resumo político de como foi esse governo do Crown. Desde 1653 até a sua morte, então, quando ele saiu do poder, foi porque ele morreu, ele governou como um verdadeiro ditador. Foi o que eu falei para vocês, com um punho de ferro, ele era, assim, bem violentinho. Ele dividiu a Inglaterra em 12 províncias e entregou o governo de cada uma delas a um militar. Isso já mostra bastante de como era o governo dele, né? Ele dissolveu 4 parlamentos nos 9 anos que ele ficou lá. Então, ele eliminou grupos radicais, executou os principais líderes niveladores, dizimou os cavadores, isso daí eram pessoas da época que eram contra o governo, promoveu uma violenta repressão contra os católicos. Então, ele governou, assim, muito violento, muito sangrento, e a sua política também foi marcada pelo puritanismo radical. Ele era puritano, e o governo dele foi puritano, bem radical, e por isso que ele também acabou com o Natal, com todos aqueles espetáculos públicos. Então, ele criou várias leis e uma política de costumes que proibia as coisas que não eram estritamente puritanas. Oi, gente. Bom, o Cromwell ele vai morrer em 1658. E aí, quando ele morre, apesar de ter sido uma república, como a Juliana explicou, tinha a questão da sucessão do cargo. Então, quem se tornaria o Lorde Protetor após ele seria o filho dele, o Ricardo Cromwell.
Só que o Ricardo, ao contrário do pai dele, não tinha tanta habilidade política. Então, ele só durou 2 anos nesse cargo. E logo foi tirado do poder pelo parlamento. E aí o parlamento vai, então, resolver tomar uma manobra muito arriscada, que era restaurar a dinastia Stuart. Os Stuarts já tinham, né, esse histórico problemático aí com o parlamento, mas até para evitar uma instabilidade maior na Inglaterra, o parlamento, então, toma essa decisão. Vamos chamar de volta a dinastia Stuart, né? Vamos colocar o Carlos II, que é filho do rei decapitado, Carlos I, para, então, tentar fazer com que a situação se estabilize. E aí, isso vai acontecer, não é porque é uma monarquia, então, o retorno da monarquia, que o parlamento queria que acontecesse todo o retorno do absolutismo, né? O parlamento também queria governar. E aí, então, pode passar. O Carlos II, ele fala, não, vou respeitar os interesses do parlamento. Porém, logo depois que ele assume, ele já começa a se articular com a antiga nobreza. E aí, ele tem uma aproximação com a Igreja Católica, né? Apesar da família Stuart ter esse histórico anglicano, o Carlos II, ele já estava muito próximo também do rei da França, o Luís XIV. Inclusive, ele tinha ido para lá, né? Quando o parlamento convoca ele de volta para assumir o trono, ele estava na França. E aí, então, ele estava com esse apoio do Luís XIV e começa a, de novo, ter comportamentos autoritários. E o parlamento, então, tem esse conflito de interesse, tanto pelas atitudes, né, do Carlos II, mas também porque o parlamento, ele era composto majoritariamente de puritanos, que eram chamados de Whigs, os liberais puritanos, e aí entre os Whigs tem o John Locke, que é um nome importante, da ideologia liberal, né, mais para frente vocês vão ver essa importância do John Locke, que estava entre os Whigs no parlamento, e também tinha os Tories, que eram os conservadores, a nobreza feudal anglicana. E aí, o Carlos II, pode deixar no anterior, o Carlos II, então, ele vendo, né, esse conflito aí chegando, ele vai fazer o que a dinastia Stuart mais gostava de fazer, que era fechar o parlamento. Em 1681, então, ele fecha o parlamento e vai reinar como monarca absolutista até o seu ano de morte, que é 1685. E aí, em 1685, desculpa, quando o Carlos II morre, o seu irmão, já em segundo, se torna rei. E aí, ele também tem comportamentos autoritários, ele também vai querer continuar com essa monarquia absolutista, mas o parlamento vai falar, aí não, né? Outro da dinastia Stuart que vai querer manter esse comportamento. E o Jaime II era abertamente católico, então aí o parlamento representava uma ameaça ainda maior, né? Ele seguiu ainda mais fortemente a política de perseguição do Carlos II. Então o parlamento logo vai começar a se articular para dar um golpe. E esse golpe é muito interessante, que o parlamento vai convocar o Guilherme de Orange, que era o governante dos Países Baixos, que hoje a gente chama de Holanda, e a sua esposa, que era Maria Stuart, que é a filha do Jaime II. E eu acho isso muito interessante, né? Que a própria filha está tramando um golpe contra o pai para assumir o poder. E tanto a Maria Stuart quanto o Guilherme de Orange eram puritanos. Então já tinha também essa aproximação com o parlamento. E aí, então, em 1688, vai começar esse processo desse golpe, né? Esse movimento. Pode passar. E aí, então, a Maria Stuart e o Guilherme de Orange conseguem depor o rei. O Jaime II, ele vai, né, tá numa posição muito frágil, muito ameaçada, porque ele não tem apoio. Inclusive, tropas chegam na Inglaterra, né, junto do Guilherme de Orange, para depor o rei. E ele tem uma atitude muito inteligente, que é sair do posto sem resistência. Até porque a Inglaterra já estava mostrando um rumo diferente, né? Então, quando acontece algum movimento para depor o rei, pode não sair muito bem para o rei, né? Como a gente viu com Carlos II. E aí, então, como o Jaime II resolve, sem resistência, ser destituído do poder, a Maria II, né, a Maria Stuart, que vai tomar o nome de Maria II, e o Guilherme de Orange vão assumir o posto. E qual era o critério que o parlamento estabeleceu para eles se tornarem reis? Era assinar uma declaração de direitos.
E aí, é importante só frisar que essa Declaração de Direitos é a de 1689 e é a da Inglaterra, porque mais tarde, quando vocês forem chegar nesse ano, vai ter a Declaração de Direitos dos Estados Unidos, que é outra coisa e pode acabar gerando alguma confusão no vestibular. Mas a Declaração de Direitos, que o Guilherme de Orange e a Maria Stuart assinaram, é importante porque ela vai limitar os poderes dos monarcas. Então, a partir dessa assinatura, a partir do momento que eles assumem, inicia-se um novo período na Inglaterra, que é da monarquia parlamentarista. E isso também é importante porque é o modelo atual da Inglaterra. Desde aquele momento, a Inglaterra continuou com o mesmo modelo político. Pode passar. E aí, a Bill of Rights, que é essa Declaração de Direitos, tem uma frase muito popular, que é para falar dela, que é o rei reina, mas não governa. Porque é isso, o rei tinha, sim, algum poder, ele tinha um status, ele tinha prestígio, mas não era ele que mandava. O poder dele estava sob a decisão do parlamento. Então, o parlamento que manda realmente. E assim até hoje, né? A Rainha Elizabeth é conhecida por todo mundo, respeitada por todo mundo, mas não é ela que manda. E aí, algumas coisas que a Declaração de Direitos estabelecia por exemplo, essa questão, né, de dar mais poder ao parlamento, a questão da liberdade individual, incluindo a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa. Então, a partir desse momento também se declara que todo mundo pode exercer sua religiosidade da forma que bem entender, porque, né, a liberdade era um princípio muito importante. E a questão do direito à propriedade privada. Isso é importante também para o período que vem após. A Inglaterra, nesse momento, criou as condições perfeitas para a Revolução Industrial, ou seja, para o início do capitalismo. Porque com toda essa pregação de liberdade e com um parlamento majoritariamente puritano, né, o puritanismo, que é uma religião que prega muito a questão do enriquecimento, da liberdade, é interessante também pensar naquilo que a Juliana falou, do Oliver Cromwell, quando ele tira todos os aspectos de lazer da vida adulta, digamos assim, né, os teatros, o Natal, os bordéis, várias coisas ele fecha, exatamente com a visão do puritanismo de que o ser humano deve trabalhar, deve enriquecer, e a curtição vem quando morre, né, no céu. Então, assim, é interessante essa associação, né, da questão da liberdade, da liberdade de, então, enriquecer, da liberdade da propriedade privada, da liberdade religiosa, mas são a Inglaterra, né, o primeiro lugar que vai ter a Revolução Industrial. E aí a outra coisa foi que também os cidadãos ingleses se tornaram cidadãos, deixaram de ser súditos. Então teve essa mudança até na percepção do que era aquele povo. Tem até hoje toda a tradição, né, do respeito aos reis, à família real, mas quem manda é o parlamento. Então, Tainá? Ok. Aí, só para finalizar, aí eu coloquei um mapa mental do Descomplica, não sei para quem conhece, né? É um cursinho para vestibular online. Eles fazem uns vídeos no YouTube de mapas mentais. E aí, então, retoma um pouquinho do que a gente viu nessa aula, né? Desde a dinastia Tudor, aí passando para a dinastia Stuart, a Guerra Civil, a Revolução Puritana, o governo do Cromwell, o retorno da dinastia Stuart, por fim, a Revolução Gloriosa, que eu esqueci de comentar, mas tem esse nome porque, como o Jaime II saiu de uma forma pacífica, sem confronto armado, então não teve derramamento de sangue. E até como uma forma de exaltar essa transição que foi muito bem realizada, né? Foi uma transição que funcionou. Então, eles chamam de Revolução Gloriosa, até para trazer um pouco esse ar, né, da questão da religiosidade e de como foi uma revolução que transformou realmente, né, a política da Inglaterra, mas que não precisou de um conflito maior, como, né, estava ocorrendo até então. E aí, é isso. Foi assim que acabou o absolutismo na Inglaterra.
Então, eu acho que a gente apresentou essa aula, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha. A gente ainda vai passar um exercício sobre tudo isso que a gente conversou. Espero que seja também um exercício que seja muito produtivo, que vocês curtam fazer. Eu vou, se meus colegas quiserem te darem tchau, porque acho que vocês só ouviram a voz dele, né? Porque a gente priorizou essa questão dos slides e aí talvez vocês não tenham visto ele, né? Acho que vai acontecer isso. Então é isso, gente. Quiserem dar tchau para eles. Acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. E reforçando que qualquer coisa, a gente está aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem conversar sobre qualquer coisa, a gente está aqui para dar apoio para vocês. Então é só chamar que a gente pode ajudar. É isso. Acho que estou satisfeita. Espero que tenha dado para entender. Se precisar de uma revisão, aí a gente está disponível. Eu vou passar depois o mapa mental. Ou então também a gente pode disponibilizar todos os slides, que eu acho que também facilita. É isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e como todo mundo reforçou, o que precisar, é só chamar a gente está disponível para qualquer coisa.